Fala, galera! Estamos aqui no nosso primeiro podcast dos adolescentes da Atos 29. Só que aqui não tem adolescência. O podcast é pra você, mas o próximo pode ser que você, adolescente, esteja aqui na mesa com a gente. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre profissões, né? A gente está no culto aqui das profissões e a gente vai falar sobre profissões e também algumas dicas de como chegar, né, no objetivo, naquilo que a gente tem sonhado, né? E que você possa estar aí se preparando no seu colégio, enfim. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E estamos aqui com uma turma da pesada. Só gente braba. E o Diego está aqui, né, nosso líder também, e a gente vai começar a conversar com ele. Fala aí, Diego, se apresenta. Meu nome é Diego, sou líder dos adolescentes, sou formado em engenharia, trabalho com manutenção de máquinas. Quer mais o quê? Você fez técnico também, não fez, Diego? Fiz técnico mecânica. Como é que você chegou, então, na engenharia? Fala aí, conta aí pra gente. Na verdade, eu queria ser militar, né? Entendeu? Passei em alguns concursos aí, só que eles não me quiseram, no caso, né? Eles me expulsaram, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar um emprego assim. Por onde que eu vou? Eu vou pra indústria. Aí, na verdade, eu queria fazer técnica eletrônica, porque meus amigos passaram no concurso para técnica eletrônica da FAETEC, na época. Eu falei, não, vou fazer técnica eletrônica, é isso que eu quero ser. Só que como eu não sou muito inteligente, eu caí para a segunda opção, que era técnica mecânica. Uma história bem parecida com a minha. Aí, demorei a concluir também, por incrível que pareça, demorei 6 anos para concluir. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de escola. Demorei 6 anos para concluir o técnico. E comecei a trabalhar na área muito cedo. Arrumei um estágio logo e fui trabalhar numa fábrica lá em Santa Cruz da Serra, perto de Xerém. Fiquei lá 8 anos, só que nesse período eu comecei a fazer engenharia também. Engenharia mecânica. Então você gostou da área? Gostei muito da minha área, da área de mecânica. Hoje eu me vejo totalmente por fora da eletrônica. Para falar a verdade, eu não gosto. Entendeu? Ainda bem que eu caí para mecânica. Aí me formei. Mas em algum momento você tinha certeza, não? Ou essa certeza foi vindo aos poucos? Não, a certeza foi vindo aos poucos, entendeu? Comecei a estudar, comecei a conhecer a profissão. Aonde eu trabalhei também, onde eu estagiei, meu primeiro estágio também, eu falei assim, cara, vou só concluir meu estágio aqui e vou sair, porque eu não gostei daqui, não. Fiquei 8 anos lá. 8 anos, que estágio não, entendeu? Mas eu gostei, passei a gostar muito da profissão e é o que eu sei fazer. E na faculdade lá, na faculdade de engenharia, como é que foi? Foi fácil, foi difícil? Você tinha aptidão lá para as matérias? Piores momentos da minha vida. Cálculo é... Às vezes eu sonho com cálculo até hoje, cara. Apesar que eu sempre gostei muito de exatas. Eu sou de escola pública, né? E quando eu estava fazendo ali o ginásio na minha época, ensino fundamental, Fala mais isso, Diego. Olha o professor aqui, né, dando... Eu me achava o rei das exatas, porque minha nota em matemática era só... A mais baixa era 9, e eu 10 direto. Aí quando eu falei, tô mandando no jogo aqui, eu sou bom nisso. Aí quando eu fui para a escola técnica, aí já mudou um pouco. Porque tinha uma galera que vinha de escola particular, que passava no concurso também, que pegava as vagas, e essa galera tinha um conhecimento maior, e os professores puxavam mais. Eu falei, aqui eu vou ter que estudar um pouquinho. No início tirei notas baixas, mas depois eu comecei a tirar notas boas também. E, não, tô bem. Exatas é minha área mesmo. Agora, quando eu fui para engenharia, mano, eu lembro da aula inaugural de engenharia. Foi assim mesmo. Na faculdade. O professor, lá, o engenheiro lá, ele inaugurou a aula e falou... A primeira frase que ele falou... Rapaz, se você não tem aptidão para matemática e física, nem começa. Já desiste logo agora. Porque se você tem aptidão, se você gosta, você vai passar por dificuldade.
Então, um recado aí para os adolescentes que têm aptidão com exatas, faça engenharia, talvez você sobreviva. Tá, o recado tá dado. Não, mas a pessoa tem que tentar, né? Porque se quem tem aptidão não tentar, então a gente não vai ter mais engenheiros. Eu penso assim, todo ensino superior, ele não é fácil, Sim. entendeu? É uma gama de informações ali de determinada profissão, então não existe nível superior fácil. E engenharia é uma delas, é só uma delas. E uma coisa que o Diego falou importante, que eu peguei aqui, é que ele foi a vida toda estudante de escola pública, né? Então, é possível, né? A pessoa que talvez, isso não é para mim, fazer uma engenharia, um curso difícil, né? Não é para mim, eu sou estudante de escola pública. Temos um exemplo de uma pessoa que conseguiu, né? Amém. Mas e aí, na engenharia, quais são as possibilidades dentro dessa área? Tem uma gama de possibilidades. Indústria, área naval, área alimentícia, área administrativa. Tem um leque bem grande de engenharias aí. Da última vez que eu pesquisei, eram mais de 30 cursos de engenharias. Entendeu? Sem falar aquelas nas clássicas, que é engenharia mecânica, elétrica, engenharia civil. Entendeu? São as engenharias clássicas aí. Tá? Mas o mercado é bem amplo. Entendeu? E para quem é bom, não fica parado. Para quem é bom. Tem muito engenheiro aí que só tem o papel e está desempregado. Valeu, Diego. E vamos aqui falar então com a Ananda, nossa líder também, que tem 2 faculdades. Não, fala assim. 1,5. Mas você tem uma faculdade e tem um MBA, não tem? Eu tenho um curso de especialização. Se apresenta aí, vai falar. Bom, meu nome é Ananda, para quem não me conhece. Faço parte da liderança dos adolescentes. Gosto muito dos adolescentes. Eu sou formada em administração e atualmente faço faculdade de contabilidade também. E tenho pós em planejamento e finanças, que é da área de administração. E como que você também caiu nessa área? Você sempre quis fazer administração? Não quis sempre fazer. Eu meio que fui escolhida pelo curso, porque quando eu era do ginásio, a minha mãe descobriu que tinha uma escola pública aqui no bairro de Campo Grande que tinha técnico. E não era uma coisa que na época que eu estava cursando no 9º ano, que hoje na época, né? Na minha época era a 8ª série, mas hoje eles nem devem saber o que é isso. Minha escola não divulgava muito as possibilidades de escolas pra gente fazer provas e tudo mais. E eu descobri muito tarde que tinha provas, só que já tinha perdido o período das inscrições. Os estudantes começam a estudar desde cedo. E aí minha mãe descobriu essa escola. E quando a gente foi fazer a inscrição, tinham 3 possibilidades de curso. A primeira era aquela que é parecida com a arquitetura, Débora. Edificações. Nem sei se tem a ver, né? Edificações. Mas edificações era à tarde. E eu não gostava de estudar à tarde. Tinha informática. Eu odeio informática. Eu falei assim, não. O que sobrou? ADM. Aí eu falei, ok. Eu não quero fazer informática, não quero estudar de tarde. ADM foi o que tinha lá. Fui fazendo. Mas eu gostei muito, assim, das matérias. Eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa, então, assim, tirava notas boas. Só que até o 3º ano, quando eu estudei, por ser técnico, eram 4 anos. Ultimamente, quando você faz técnico, costuma ser integral, se eu não me engano. Mas na minha época, era um turno só. Então, eu estudei durante 4 anos. No 3º ano, eu ainda não tinha certeza do que ia fazer. Foi no 3º ano que eu descobri que eu queria fazer administração. Que eu falei, não, posso ser boa nisso exercendo uma profissão. A minha escola ajudou muito, porque tinha muitos projetos, a gente aplicava muito isso, fazia planos de negócio, feiras, isso foi fundamental também. Também tive uma professora na época que ela tinha um marido que era dono de um negócio, e aí ela deu uma oportunidade de estágio, então eu pude estagiar no ensino médio. Então foi um fator fundamental para escolher a minha área. E depois, parando assim para pensar, e eu sempre falo isso quando eu converso sobre profissão, que quando eu era criança, a minha brincadeira favorita era brincar de escritório. E minha mãe me levava em Campo Grande e eu pegava todos os encartes das lojas, dos bancos, adorava ir no banco, ia para casa, desenhava um teclado. Gente, que criança faz isso? Não sei. E eu gostava de brincar de escritório. Então, assim, parando para pensar, já era uma... Sinais, né, de que você tinha aptidão para... Isso, já eram sinais. E aí, é isso. E aí foi no 3º, 4º ano que eu decidi fazer administração.
Sim. E hoje, como que você se encontra no mercado? Atualmente eu trabalho com auditoria, que eu entrei nesse ramo de auditoria através do meu curso de administração. Sim. Mas para eu avançar, crescer na carreira, exige que eu seja formada em contabilidade, por causa da credencial, né, de contador. É por isso que hoje eu faço contabilidade. Foi isso. Aonde eu trabalhava não era uma empresa para o meu tipo de profissão, era uma empresa de advocacia, então não tinha espaço para eu crescer, e eu queria crescer. Eu queria ser a atividade fim do negócio, né? Ganhar um bom salário, eu queria muito trabalhar numa multinacional, ter uma experiência de uma empresa grande. E surgiu essa possibilidade de ser trainee nessa empresa, que é uma multinacional. Que te desafia bastante. Né? Né? Eu tava fazendo sempre as mesmas coisas, eu trabalhava. E agora eu sempre faço uma coisa diferente. Você é movida a desafio, né? Você gosta? Gosto sim. E aí, hoje eu tô nessa área. Então, administração, quais são as oportunidades do curso de administração? Fala pra gente. E de contabilidade também, né, Vaki? Tem muitas possibilidades. Dentro de administração, você pode escolher várias vertentes. Se você é uma pessoa trabalhada na criatividade, mas não quer ser tanto assim das artes, você pode trabalhar no marketing, que mexe com ideias, você pode trabalhar com vendas também, ser uma pessoa criativa para poder ajudar a projetar, ajudar em projetos, como desenvolver. Se você é uma pessoa metódica, se você é uma pessoa que gosta de lógicas, você pode trabalhar com planejamento financeiro, você pode trabalhar com parte administrativa mesmo. Se você é uma pessoa mais conectada com pessoas, você pode ser do RH. Se você gosta de ensinar, você pode ser da área de RH focado em treinamento. As pessoas chegam e aí você treina as pessoas, ajuda as pessoas a se adaptarem ao lugar. A administração, dizem, né? Antes eu achava isso uma coisa ruim. Se você não sabe o que fazer, faz administração. Mas é uma boa possibilidade. Até se você quiser exercer outras profissões, onde no futuro você vai ter o próprio negócio, você precisa saber administração. Por exemplo, eu vou ser dentista e eu quero ter um escritório. Não é escritório que fala, um consultório. Mas não basta você ser um bom dentista. Se todo empreendedor tivesse noções de administração, né, evitava de muitos negócios. Eu aconselho isso. Se você não quer fazer administração, mas você quer ter um negócio próprio, você precisa fazer pelo menos um técnico ou um cursinho de extensão do Sebrae. O Sebrae ele fornece cursos gratuitos, porque ele apoia lá a parte de empreendedores. Tem cursos gratuitos que você pode fazer. Você não precisa começar um negócio do nada. Tem informação, sim, na internet. Só você saber procurar, que vai te dar uma cama, vai te dar uma base para você ser um bom empreendedor. Então, a administração vai passar pela vida de todo mundo. Nunca vi cálculo na vida. Mas a administração todo mundo vai ver. Até para você ser um bom gestor financeiro das suas finanças pessoais. Sim. Eu tô aqui defendendo a minha área, né? Né? Falar nisso, né? A Ananda que gere todas as finanças do Ministério dos Adolescentes. É verdade. Aquela nossa conta gorda. Deus é fiel. Depois a gente pede pro milagre. Só pra gente terminar, Nanda, e faixa salarial? Que a gente também, né, quer saber, né, se ganha bem, se não ganha. Depende da área, sabia? Planejamento financeiro, que é uma área... Sempre vai ganhar mais as áreas que são analíticas. Então, assim, você pode trabalhar no setor de contas a pagar, que é a parte que coloca pagamentos no banco. Processos operacionais costumam pagar menos. Então, quanto mais analítico, quanto mais depender da sua mente, mais possibilidade você tem de ganhar dinheiro. Na minha área, né, de administração. Então, quanto mais metódico, mais coisa braçal, de mão, na minha área, mais barato você vai custar. Então, se você quer custar caro, você tem que pensar em setores do mercado que pagam bem, por exemplo, energia, óleo, gás, multinacionais. A gente tem que procurar isso também. Então, se você for procurar uma empresa pequena, uma empresa de bairro, a tendência é você ganhar menos. Mas, de repente, você pode ganhar bem se ocupar um cargo de alta gestão. Depende da sua disponibilidade em crescer e continuar se desenvolvendo. E querer ser um diferencial no lugar. Mas você pode ganhar a partir de um salário mínimo. E se você for
um diretor, você pode ganhar a partir de um gerente, um analista sênior numa empresa que não é multinacional. Você pode ganhar 5 mil a 6 mil reais. Mas, a partir de cargos de gestão, isso é o limite, né? É verdade. Isso é o limite. Sério, empresas chinesas, empresas japonesas pagam muito bem. Então, assim, você vê aí gerentes, diretores ganhando 30 mil reais. Sim. Não é fácil, não é qualquer pessoa, não. Mas é possível. É Sim. possível. Sim. E digo isso vindo de escola pública, nunca estudei em escola particular, fiz faculdade pública também, Legal. através de pré-vestibular social. Ninguém da minha família é formado e não sou uma vítima aí do meu passado. É verdade. Legal, Ananda, obrigada. Eu vou passar aqui agora para Débora. E aí, Débora? Se apresente, fale aí qual é a sua formação. Eu sou a Débora, eu sou formada em design de moda, mas atualmente trabalho como design gráfica. Teve um caminho, não tortuoso, mas um pouquinho longo, até eu chegar na profissão que eu tô agora, né? Mas valeu a pena. Sua família te apoiou quando você quis fazer design de moda? Porque, assim, é algo... pra ela, né? Dinheiro... porque foge um pouquinho, né, Vai chegar no momento aqui também. da convencionalidade, né? Sim. É um curso diferenciado, que eu acho que está diretamente ligado à veia artística, né? Sim. Então, fala aí. Da base, né? Eu sempre gostei muito de desenhar e fazer qualquer coisa artesanal. Massinha, pintura, tudo. Sim. Meu pai sempre bloqueou muito isso em mim, né? Ele achava que eu estava perdendo muito tempo de poder estar estudando, fazendo coisas artísticas. Então eu fui meio que limando isso um pouco da minha vida. E aí eu tinha uma tia que eu me inspirava muito, que era advogada. E eu amava tudo nela, né? Desde o corte de cabelo até como ela se vestia, até a profissão. Então eu cresci achando que eu ia me tornar uma advogada, né? Meu pai falava que eu era advogada do diabo para os meus irmãos, no caso. Qualquer coisa que eles faziam, eu ia lá, defendia e falava, não, você tá errado, não sei o quê. Eu batia a boca com ele, porque eu achava que eu tinha o direito, o poder de defendê-los de qualquer coisa. E eu cresci achando realmente isso, que eu tinha essa aptidão para advocacia. Só que no final do ensino médio, né, a gente teve um passeio pra Veiga, pra faculdade. Sim. E eu fui pensando, tipo assim, não, vou ver só as palestras que tem a ver com direito, né, às vezes administração, história, eu gostava bastante também. Só que eu vi o pessoal de moda passeando por lá, fiquei, nossa, que interessante essa galera! Não, eles são tão estilosos, tão maneirinhos, parece que são, tipo, alegres, enquanto os outros não são tão alegres assim. E aí eu saí de lá. E contadores. E aí eu saí de lá pensando assim, cara, é isso, quero fazer moda. Tipo, a minha vida inteira eu pensei em fazer direito. Só que aí eu pensei, moda pode ser interessante. Quando eu contei pro meu pai que eu não queria fazer mais direito, que eu queria fazer moda, ele ficou assim, não, você tá maluca. Tipo, isso é doideira, não tem futuro, não tem nada, é uma área muito, tipo assim, só pra quem é rico, entendeu? Tipo, só se formar, você não tem emprego. Então não teve apoio. Depois que eu passei, ele me apoiou bastante, me levou na faculdade, correu junto comigo, né, de escola em escola, buscando os documentos necessários, porque eu entrei através do ProUni, né, bolsista 100%. Sim. Então, assim, eu falo muito com o Pedro, eu falo com as pessoas que eu só fiz aquela faculdade ali realmente porque Deus quis que eu estivesse naquele lugar. Porque era uma vaga impossível, entendeu? A nota de corte era uma nota de corte que eu considerava impossível para mim. O ambiente era muito diferente, a disciplina, né, a faculdade era uma faculdade muito diferente. E só por Deus mesmo eu consegui meus 100% de bolsa. Porque se não fosse essa bolsa, eu nunca teria feito essa faculdade, que é uma faculdade muito cara. Sim. E assim, não valia a pena, sabe? Valia a pena eu ir pra uma área que desse dinheiro ao invés de ser divertida. Entendeu? Então a bolsa fez total diferença. Tô impactada aqui com a história dela. Ajudou no apoio do seu pai, né? Sim, sim. E aí, tá, e depois quando você fez a faculdade, qual foi o caminho que você trilhou? Você já tinha alguma coisa assim, quando eu terminar a faculdade, vou seguir esse caminho, enfim, eu não sei nem quais são as possibilidades, né, de quem faz vou ir pra Paris. Então, a gente entra achando que vai ser, tipo assim, não, eu vou, tipo, o Diabo Veste Prada. Sim, tipo assim, sim. Vou mexer só com catálogo e tal, Chanel, né?
Então eu fiz uma pesquisa extensa antes da primeira aula, pensando que já fossem falar de 1000 coisas. Acabou que styling, né, que é essa parte de montar look, planejamento, foi uma coisa que eu não tive na faculdade, né? Tipo, eu achei estranho, mas eu não tive. Não sabia muito o que eu iria fazer depois. Eu sei que durante, eu pensei assim, eu preciso de dinheiro, né? Eu acabei começando a trabalhar numa loja de roupa e foi sufocante. Na época que apareceu a vaga, né? A mãe falou assim, minha filha, você não vai aguentar, porque minha mãe trabalhou em shopping a vida inteira. E eu tava fazendo faculdade, tipo, muito longe de casa, tipo, 3 horas de casa. E aí eu saí da faculdade correndo pra poder ir pro trabalho. E ela falou, cara, você não vai aguentar, não faz isso com você não precisa disso, a gente pode bancar o que você precisar. Só que eu falei, não, eu quero ter o meu dinheiro, eu preciso ter o meu dinheiro. E aí eu fui. Foi um dos piores dois meses da minha vida. Assim, naquela época, né? Os piores 2 meses da minha vida. E eu acabei saindo. E assim, com o que eu fui aprendendo na faculdade, eu percebi que eu poderia começar a costurar. Que é uma coisa que muita gente faz. Foi inovador na época onde eu tava, porque normalmente você só vê as senhorinhas, né, costurando. Sim. E aí o pessoal falava assim, nossa, você costura tão novinha e tal. E me deram um monte de coisa, fiz muita besteira. Fiz muita bainha errada. Mas assim, isso foi me dando o dinheirinho que eu precisava pra poder ir avançando ao longo da faculdade. E o curso, né, a faculdade, ela influencia hoje no lugar que você se encontra? Bastante. Depois que eu saí da faculdade, né, eu pensei assim, e parei de costurar, eu pensei, cara, eu quero muito continuar desenhando. Eu sempre gostei muito de desenhar, quero ir pro desenho. E eu tava num momento depressivo, eu tava num quadro de depressão, e eu não aguentava mais olhar pra máquina de costura. E aí o Pedro falou assim pra mim, por que você não investe em desenho? Você gosta tanto de desenhar e tal. E a gente queria muito fazer tatuagem na época. E aí eu falei assim, cara, se eu vender todas as minhas máquinas, eu compro material completo de tatuagem. É uma ótima opção, vou fazer isso. E eu fiz. Né? Assim, foi uma loucura. Comecei a tatuar, tipo, na semana que chegou o material, rabiscando o braço todo. Mas depois de um tempo, né, foi na época da pandemia, então tava todo mundo meio agitado assim da cabeça, né, tentando pensar o que fazer da vida. E eu percebi que era muita pressão desenhar na pele das pessoas, porque, né, para o resto da vida. Aí eu falei assim, talvez seja melhor só ficar na área, né, do desenho mais, né, digital ali. Dá pra apagar. Exatamente, né. Ctrl Z. E aí, mas tudo assim, todo esse momento, né, com desenho, foi tudo com base do que eu aprendi na faculdade, né. Tipo, as aulas que eu mais gostava na faculdade, que foram todos os períodos tendo esse tipo de matéria, eram as aulas de desenho, todos os tipos de desenho de figura humana, que é muito legal. Desenho de observação, desenho de objeto, desenho, entendeu? Assim, tem várias áreas muito legais ali. E acabou que eu entrei, né, na área que eu tô hoje, justamente porque eu Fala queria... um pouquinho de onde você trabalha. Eu trabalho hoje no Flamengo, né? Antes de eu entrar lá, eu trabalhei numa loja de materiais esportivos aqui em Campo Grande. Sim. E eu consegui a vaga... depois de um momento que, assim, a gente tava precisando muito de dinheiro, eu tava meio que parada de trabalho, e eu falei com o Pedro, eu falei, cara, talvez seja a hora de eu começar a usar o que eu aprendi na faculdade pra montar meu portfólio. Que é uma coisa muito importante, eu deixei largado durante muito tempo, né? Essa preparação desse material pra me apresentar pro mercado de trabalho. E aí eu queria muito entrar pra uma empresa de moda, né? Eu queria trabalhar numa farm da vida, tipo, sonho. E aí eu falei, não, eu vou montar um material baseado nisso. Tinha já o conteúdo de moda, então juntei só isso com a parte gráfica, que é uma coisa que eu já fazia antes também, né, aqui pra igreja. Então, me ajudou muito ter esses 2 pontos. Trabalhei um tempo nessa empresa, né, aqui em Campo Grande, e apareceu a vaga do Flamengo e eu fiquei assim, nossa, que vaga impossível. Mas vamos aplicar, vai que. Mais um impossível. Né, exatamente. Assim, fiquei, nossa, o Flamengo nunca. E chegou uma parte do processo seletivo que tinha que gravar um vídeo. Eu não tenho tanta habilidade assim com gravar vídeos, né? Eu não sou tão desenvolta. E aí eu falei, não vou deixar pra lá, não vou gravar não. Mas aí a moça, né, do processo seletivo, do RH, me mandou mensagem. Ela me ligou, na verdade, falando, tá com a vaga aqui em aberto, a gente precisa que você grave o vídeo pra você poder avançar. Eu fiquei, cara, se ela me ligou pra avançar no processo seletivo é porque tem alguma coisa. E aí eu gravei o vídeo super nervosa, falei sobre um trabalho que eu fiz pra uma pessoa aqui da igreja, né, pro Cabeça, que foi um trabalho pra mim que, tipo assim, que levou o meu trabalho, né, pra um nível diferente. E me chamaram pra fazer a entrevista presencial, né, quando eu cheguei lá, o designer de sênior de lá, ele fez questão de me cumprimentar.
E ele falou, cara, pelo teu portfólio, eu fiz questão de estar aqui, né? Pra te cumprimentar de cara. E o que chamou a atenção dele no meu portfólio não foi nem o trabalho da Farm que eu tinha feito antes, ou do Cabeça propriamente, mas coisas da igreja que eu tinha colocado lá. Meu Deus! E assim, ele falou, cara, todo mundo que já passou por aqui... Ele falou, eu não posso falar isso abertamente, mas assim, todo mundo que já passou por aqui não era cristão. E quando eu vi o seu portfólio, eu vi que você era cristã, fez total diferença pra mim. Ele falou, eu preciso de você aqui. Ele falou, é porque não depende de mim, mas se dependesse, e parou nessa parte. E acabou que 3 semanas depois, estava lá, eu sentado do lado dele, aprendendo um monte de coisa. E ele ficou todo bobo, tipo assim. Foi literalmente graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre falo para os adolescentes, né, que a igreja é uma grande escola para a vida, né, e para a vida profissional. Então, nem se fala, porque você pode achar que é bobeira, mas cada vez que você vai ali na frente, se apresenta, faz uma apresentação do Dia dos Pais, né, e você está exposto a uma plateia, né? Então você vai ali se ambientalizando, né, com essa realidade. E isso, se você fizer isso, né, com mais rotina, participar de um grupo de teatro, né, se expor. E eu costumo falar que a igreja que a gente não tá para julgar, para apontar, falar, foi feito, errou, né, e tudo mais. Então, quando você se dá essa oportunidade de aprender no ambiente da igreja, cara, quando você tiver que apresentar um seu TCC, tiver que fazer uma dinâmica, uma entrevista, você vai estar aí uns passos à frente de outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu acredito que a igreja, assim, o ambiente eclesiástico, ele ajuda bastante também nessa questão, né? Mas Deus é que dá a direção, né? E a gente vê isso claramente aqui na vida de todo mundo. Obrigada, Débora. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, Débora. Vamos chegar aqui. Como assim você vendeu tua máquina de costura e foi ser tatuadora sem ter feito curso nenhum de tatuagem? Não. Cara, isso é muito louco, cara. Ela tinha feito curso de desenho na faculdade, não foi do nada. Mas ali é uma agulha que fica... Cara, é muito louco e muito corajoso. Pronta para ser neurologista. Teve muitos clientes na tatuagem? Eu tive bastante gente, porque era muito jovem que estava recebendo aquele auxílio da pandemia, né? Então, assim, foi muito jovem mesmo. Mas assim... Mas o que me fez querer sair da tatuagem não era nem a crítica... Porque tem a crítica do lado cristão, né? Sim. Pro lado que é tatuagem. Mas não foi nem esse ponto. Foi que eu perdia muitos domingos da igreja tendo que tatuar. Porque é o momento que muita gente está disponível para poder fazer. Então, é o momento que eu tinha para poder trabalhar. Era um dinheiro importante que entrava para nossa renda. Então, não podia abandonar aquilo dali. Porém, apareceu um desenho para fazer que a menina falou assim, eu quero só a evolução do sapo, né? Desde o ovinho, girino, até chegar no sapo. Eu falei, nossa, que diferente, né? Que tatuar um sapo. E aí eram vários tamanhos dele pela coluna inteira dela. E aí foi justamente num domingo, né? E aí eu, tipo assim, fiquei o dia inteiro fazendo aquilo dali, não consegui. Eu tava pensando que eu fosse conseguir acabar a tempo de vir pra igreja, não consegui. E aí no final a prima dela perguntou pra ela assim, mas por que você tá fazendo sapo nas costas? Aí ela falou, é o animal do meu santo. E aí eu fiquei assim... Eu não era pra estar fazendo mesmo isso, sabe? Tipo, eu tô deixando de ir pra igreja e não era a primeira tatuagem que eu tinha feito envolvendo outras religiões. E aquilo dali me incomodou num ponto que eu falei assim, cara, não dá pra mim. Tipo, as pessoas não entendem a tatuagem pro lado que eu entendo e eu não tenho condição de bater cabeça com eles. Tipo assim, só faz tatuagens cristãs, tá? Tipo, não mexam comigo, entendeu? Entendi. Obrigada, Diego. Vamos conversar um pouco com o Vinícius. Fala aí, general. Se apresente. Eu sou o Vinícius, né? Sou membro aqui da comunidade Batista Atos 29 e sou militar, estou na Forças Armadas há 19 anos. Meu Deus. Sou da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. E como que você... Para ser militar, você quis? Então, vamos lá. Como todo jovem, né, brasileiro, né, estamos no Brasil, é um obrigatório. Obrigatório, né? Todo jovem, no ano que faz 18 anos, ele tem que se alistar.
E aí, quando eu cheguei, quando você está ali com 16 para 17 anos, tem toda aquela brincadeira que a sociedade já faz, né? Vai ter que se alistar, vai ter que se alistar. Todo mundo vive isso, né? Todo jovem homem vive isso. Homem é até há pouco tempo, né? Só abrindo uma janela aqui agora, as mulheres também vão poder, a partir do ano que vem, se alistar nas Forças Armadas, né? Já tem... Mas obrigatório não, né? Não vai ser obrigatório, vai ser o serviço... Vai ser possível, né? Eles chamam de serviço obrigatório, mas não é. Vai poder se alistar nas Forças Armadas voluntário. Voluntário, né? Você voluntariamente vai lá e se alista. Já podiam através de concurso, mas agora pode ser voluntário. Com lá, 18 anos. Fez 18, com pode 18 ir. anos. O ano que faz 18 vão poder se inscrever nas Forças Armadas. Informação fresca aí, hein, gente? Porque eu também não sabia. Mas aí ficou naquele dilema, né? Tem que se alistar e vamos juntar o útil ao agradável, né? Já que tem que se alistar para as Forças Armadas, falei, vou fazer o concurso, já que tem a possibilidade de fazer alguns concursos, vou procurar a área ali. Quando fui fazer o 3º ano do ensino médio, eu procurei fazer um curso, né, de preparatório, porque militarismo tem várias áreas que você pode prestar concurso. Eu acho que o Marcondes vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu vi essa oportunidade, aí fui fazer um curso e me inscrevi em algumas provas e fui fazer. E uma das provas foi de fuzileiro, né? Sim. É até um conselho, né, para o jovem que está assistindo. Eu não tinha muita informação, apesar de no curso, né, apresentar algumas informações para vocês, eu não tinha muita informação, então o primeiro concurso que eu passei, que foi o de fuzileiro, eu fui fazer. Só que o meu objetivo não era esse, né? Então já a primeira orientação para o jovem, não desista do seu sonho. Por mais que você não consiga de primeira, você tem de 18 a, sei lá, 25 anos, 24, né? Então, insista ali no sonho que você quer. Eu queria fazer para a SpaceX, que é oficial do Exército, né? Mas aí não tinha muita orientação, não tem nenhum familiar próximo, eu acabei indo para o Corpo de Fuzileiro. Então, eu queria ser militar, mas não para onde eu fui, entendeu? Sim. Eu meio que fui escolhido. Sim, pela área aí, né? Foi mais ou menos isso. E aí, qual foi a trilha que você fez ou qual é a possível trilha para quem entra pelo concurso? Então, eu acho que vou falar especificamente do Corpo de Fuzileiro, que aí depois o Marcondes vai explanar mais sobre os outros, né? O fuzileiro você faz concurso ali para ser soldado ou para ser sargento músico, né? Tem a área de música, também você pode entrar direto na graduação de sargento. Eu fiz para soldado e aí você vai seguindo, existe um plano de carreira, de acordo com o tempo e com algumas tarefas que você vai cumprindo ao longo do caminho, você vai subindo de graduação, né? Então, a trilha que você vai seguir, né? Essa. Existe mais ou menos ali um caminho a ser percorrido, já existe todo um passo a passo ali que você vai subindo na graduação. E esse negócio de que fuzileiro é pedreira, é ralação, isso é verdade? Como é que é? Como é que funciona? Então, Tipo assim, se surgir uma guerra, é o quê? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro são as forças auxiliares. A verdade é essa, né? Pelo que está escrito na Constituição. Mas pedreira, assim, é um dos cursos mais difíceis, né? Tirando os cursos especiais que existem dentro das Forças Armadas, que são comandos anfíbios, que é o comando do Exército, né? É um dos cursos mais difíceis que tem, é o de fuzileiro. Sim. Mas não é impossível, porque somos 17 mil. Todo o Brasil tem 17 mil fuzileiros, então não é tão difícil assim, né? 17 mil hoje em dia alcançou, então é possível, né? É um curso difícil, mas é possível. Vou fazer uma pergunta, Vinícius. Beleza, a pessoa ela estuda, né? Fez o concurso, passou para militar. Mas e a parte da prova física? É tranquilo, não é tranquilo? Tem que se preparar antes? Como é essa questão do preparo físico? Então, o preparo físico é o seguinte, né? Existe um índice, né, a ser atingido ali quando você vai começar o curso, né? Então, é bom que se faça uma preparação mínima antes, para que você consiga atingir os índices para você entrar no concurso. E depois que você entra no concurso, isso vai ser aprimorado. Lá tem uma preparação, né? Tem os profissionais lá de educação física, tem acompanhamento de nutricionista. Isso tudo, ao longo do curso, você vai aprimorando a parte física
e acaba atingindo o objetivo, né? Uma dúvida que eu tenho, sinceramente, eu tenho essa dúvida até hoje. É sério. A Forças Armadas ela não me aceitou. No meu alistamento, eu tirei até foto daquele negócio que eles colocaram o seguinte: em vez de colocar 7 contingentes, que colocaram depois, eles falaram incapacitado, por causa da minha vista. 11 graus na minha vista. Então, até no alistamento eu fui chutado. Eu não consegui. Mas a pergunta, eu sempre tive essa dúvida: de Marinha ou da Marinha? Mas o que da Marinha? Não, o pessoal fica falando, tem gente que fala assim, não, eu sou de Marinha, não, eu sou da Marinha. É o quê? De Marinha ou da Marinha? Isso é uma brincadeira interna lá, depois a gente conversa em off. Em off a gente conversa. Esse é o Só a Marinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem chance de ser mandado embora no Corpo de Fuzileiros? Ou tem um tempo que você é dispensado ou é para sempre? Como é que então, a estabilidade dentro das Forças Armadas, ela vai se dar a partir de 10 anos de serviço prestado, né? E aí dentro do Corpo de Fuzileiros, para você, a primeira graduação após soldado é a de cabo. E para isso tem uma prova interna que você faz, né? Ela tem uma prova que vai te especializar, você vai escolher a arma que você vai seguir. No meu caso eu fiz infantaria. Tem outras possibilidades, como ser enfermeiro, artilheiro, engenheiro, ou seja, tem várias. E a partir de 10 anos, que aí é estabilizado, né? O que vai fazer a pessoa perder aquela prerrogativa ali? Caso ela cometa algum crime, alguma coisa que ela não possa permanecer nas Forças Armadas. Fora isso, não. Ele segue a carreira ali normal. Mas ainda tem aquele negócio de ser preso por qualquer coisa. Tipo assim, não tinha negócio de tipo, chegou com o cabelo tá sem cortar, barba sem fazer, vai ficar preso? Então, eu vou explicar. Tu vê que ele tá de bigode, né? Sabe que ele é de patente. O que acontece, né? Tem muita coisa que é mito, né? Exato. Tem coisa que chega a gente aqui fora e de uma forma... porque a intenção é realmente esclarecer para adolescente, de vez em quando tem medo mesmo de ir pra... Então, não precisa ter medo, é só cumprir as regras. Sim. O que acontece? Existem, que eu posso dizer, são correções disciplinares, né? E o extremo dessas correções pode chegar a ser preso, mas é um preso administrativo. Sim. É um preso interno, é um preso do quartel. Ele não fica fichado, não é um preso criminal, é diferente, entendeu? É um preso administrativo, é para controle da disciplina. Entendi. Seria isso. Muito Castigo seria um castigo familiar, então é o pai e a mãe que colocou de castigo. É mais ou menos isso, para poder entrar na disciplina de novo. Eu tenho uma pergunta, tem muitas perguntas para o Vinícius. O militarismo em si, ele é conhecido como uma área de muita disciplina comportamental. Então, assim, mudou, você sente que, ou sua família, ou você percebeu que houve uma mudança comportamental na sua vida fora do trabalho que foi afetado pela disciplina que você aprendeu dentro da área militar? Com certeza, né? Lá na formação de fuzileiro, existe um período de internato, né? Que os alunos ficam lá fazendo toda aquela parte de ordem unida, de formação mesmo, né? De pegar o civil e transformar em militar. Isso demora ali 21 dias a 28 dias sem contato com a família. E aí, nesse primeiro contato, hoje em dia eu estou na condição de instrutor, né? Então, estou diretamente voltado na formação dos alunos lá. E aí, os familiares mesmo comentam sobre isso, sobre a maneira que em pouco tempo eles mudam. Os jovens já mudam, né? Pela parte disciplinar. E você falou é importante porque a disciplina ela serve para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, né? O pessoal que estudou, fez faculdade, tinha que ter uma disciplina para estudar, uma rotina de estudo, faz parte da disciplina, senão você se perde. Hoje em dia é mais fácil se perder com as distrações, que as distrações são muitas. Sim. Então, essa parte disciplinar é muito importante. Para tudo que a gente vai fazer na vida, existe disciplina. E lá, ela é aflorada de uma maneira legal. A gente aprende a ser disciplinado. É isso.
Beleza, Vinícius. Mais alguém pergunta para o Vinícius? Sobre essa questão que faz o curso de fuzileiros, né? Tem pessoas de tudo que é canto do Brasil. Sim. Depois de formado no curso, a pessoa fica no Rio, vai deslocado. Esse deslocamento acontece muitas vezes. Exemplo, se é de 1 ano, 2 anos. Como é essa questão toda? Então, por período, né? Cada tempo vai mudando as regras para isso, né? Eu vou falar o que está acontecendo agora. Na minha época que eu entrei, era de um jeito. Hoje em dia é de outro. Já mudou. Hoje em dia, quando você vai fazer a sua inscrição, você escolhe o local que você quer servir, né? Não quer dizer que você vá servir naquele local, mas você escolhe. Você coloca ali 2 a 3 opções onde você quer servir. Depois de um período de 3 anos, mais ou menos, você fica à mercê da necessidade de locomoção dos militares pelo Brasil, né? Porque tem pessoas que são deslocadas para fazer curso em outro lugar, tem pessoas que vão de baixa, tem pessoas que vão servir em outro quartel. Então, precisa haver um deslocamento interno para poder que seja cumprir todas as tarefas, né, necessárias em cada região, né? Hoje em dia, a Marinha são 9 regiões que existem. Então, a gente se movimenta por essas 9 regiões, né? Mas isso já é mais ou menos... Quem presta esses concursos já... E missão? Tem também? Tem também. Tem algumas missões fora internas, tem missões internas feitas... tentar explicar, né? A função principal das Forças Armadas é a defesa do país, né? E a garantia da Constituição, né? Isso é a principal. Para isso que existe a Força Armada. E a secundária? Para que é secundária? Para tudo isso que a gente vê acontecendo. Garantia da lei e da ordem, ajuda humanitária, ajuda em desastre natural, essas coisas assim é secundário, certo? Então essas missões são feitas internamente por conta dessas necessidades, dessas demandas, e também existem missões que são fora do país, porque nós temos embaixadas em outro país, nós temos missões da ONU que o Brasil, não sei se hoje em dia está na cadeira da ONU, perdeu por um tempo, ou se já voltou, mas a gente faz parte da ONU, então as missões da ONU, o Brasil faz parte, então existem algumas missões, inclusive eu já participei de uma delas em 2014, lá no Haiti, né? E fora outras missões que existem, intercâmbio, coisas do tipo que você faz missões fora do país também. Legal, Vinícius, obrigada. Por lá. Vou agora falar com a Larissa, que está cursando, né, a graduação aí de enfermagem. Apresenta aí, Larissa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, eu sou técnica de enfermagem e acadêmica de enfermagem. Atualmente eu estou cursando meu 2º período. E você já falou que tem o técnico, né? Mas como que você... o que passou na sua cabeça para você fazer o técnico? Você já tinha alguma aptidão também? Eu acredito que a enfermagem me escolheu. Eu também caí meio que de paraquedas nesse curso. A Nanda até falou da infância dela, eu lembrei aqui agora. Sim. Que eu sempre fui uma criança que eu gostei muito de brincar de boneca e de cuidado. Então eu lembro que eu pegava todas as minhas bonecas, eu pegava um monte de lençol e fazia uma fileira de bonecas e cuidava de cada uma. Eu acho que esse foi um dos primeiros sinais que eu sempre gostei muito de cuidado, gostei muito de interação com as pessoas, eu também sou muito comunicativa, muito falante, tagarela, e eu acho que isso foi contribuindo para eu chegar na enfermagem, mas a área da saúde para mim sempre foi uma área que eu tinha curiosidade porque eu nunca tinha explorado. Eu tinha explorado diversas áreas diferentes, mas enfermagem era algo que era ainda uma incógnita. Então, despertou uma curiosidade e falei, vou tentar, porque eu, no 9º ano, comecei a prestar as provas, né, para Pedro II, Cefet e FATEC, que foram as provas que eu fiz. Passei para Pedro II e a FATEC, mas Pedro II não tinha área da saúde, eu ia fazer administração. E eu não me encaixo em administração, e eu falei, vou para a FATEC, que tem enfermagem, é a área da saúde, né? Não sabia se ia gostar, mas falei, vou tentar. E aí, quando eu entrei, eu gostei de cara. E aí resolveu seguir, então... Resolvi seguir, fiz o técnico,
né? Foi no meio da pandemia, mas consegui fazer. Fui para os estágios bonitinho e aí esse ano entrei para a faculdade, estou no segundo período. E como foi também a entrada da faculdade? Você fez? Bom, eu terminei teoricamente o meu técnico junto com o ensino médio em 2021, então eu fiquei 3 anos prestando vestibular. Sim. Eu vim de escola pública no meio de uma pandemia e, assim, eu não consegui terminar as matérias, então para eu poder conseguir prestar um bom vestibular, eu tive que ralar, e foram 3 anos ralando, batendo na trave. E no SISU e no ProUni, né, que são as portas de entrada para a faculdade, eu batia sempre na trave, eu estava dentro, mas no dia da decisão eu fiquei fora. Sei. E aí foi bem estressante, mas aí eu consegui entrar esse ano, com uma nota de corte, fiquei em primeiro lugar de uma vaga, Deus é fiel. E foi pelo ProUni com 100% de bolsa. Meu Deus, parabéns. Mas conta como que também é lá na faculdade, né? Me fala se tem alguma área, alguma matéria que você se surpreendeu, que você acha que é mais difícil, né? Também o que você espera depois que encerrar a faculdade, qual é a área que você quer seguir, quais são as possibilidades também aí dentro da enfermagem que você pode fazer? Bom, comparando as matérias do técnico com a faculdade, eu tive no técnico um ensino muito básico, é uma coisa mais superficial. Sim. Já o ensino superior, né, ele é algo mais aprofundado. Sim. Então, eu já tive matérias no técnico que eu tive agora, nesse ano da faculdade, mas tem outras que eu estou explorando que eu nunca tive. Por exemplo, não tive patologia, não tive parasitologia, que é a parte de entender os micro-organismos, como, por exemplo, o verme, vamos dizer assim. Ameba. Os vermes, as amebas, e o bichinho lá, tem que estudar a parte de bicho. Sim. Eu pensei, eu nunca mais vou ver bicho. Vai ver sim, parasitologia tá aí pra te assombrar. E patologia, que é a parte das doenças mesmo, entendeu? E no técnico eu não tive isso. Sim. Entendeu? Eu também estou estudando microbiologia, que é os micróbios. E eu não tive isso no técnico. É bem empolgante, eu tô gostando dessa parte, mas tá me deixando de cabelo em pé. Nem sei como é que vai ser, Deus proverá nesse período. E no final da faculdade eu tô animada, que o último ano da minha faculdade vai ser um ano muito turbinado, porque quem é da área da saúde precisa fazer um período de estágios no final. Como eu sou da enfermagem, o último ano, o 9º e o 10º período são totalmente de estágio. Então você vai estar lá na clínica, vai estar no hospital, vai estar no CAPS da vida, né? Para quem quer a medicina, vai ter os 2 anos de internato também, totalmente no hospital. E então vai ser... É o que eles falam de residência para medicina? Isso, a residência, isso aí. É como se fosse... Bom, a residência para enfermagem é outra coisa, né? Porque é diferente. Tá. Mas o último ano vai ser totalmente dedicado ao estágio, que vai vir com TCC e as últimas matérias da faculdade. Então vai ser um ano bem... punk. Bem legal, vai ser um ano excelente, mas... eu espero que eu consiga sobreviver, primeiro de tudo. E eu espero que eu aprenda muitas coisas, que eu possa fazer da minha profissão também um ato de servir o próximo, né? De demonstrar o amor de Deus na minha profissão, porque a gente tem um contato muito direto com o paciente. E é uma forma... responsa também muito grande, né? Demais. É uma vida de alguém ali, né? Todos os dias... Eu lembro que quando eu ia pro estágio, todos os dias eu entrava na porta do hospital e falava, Deus, me ajuda que eu vou estar cuidando de alguém, sabe? Seja a cura que eu não possa dar. E seja fazendo um acesso, dando um banho, fazendo uma medicação, eu ia orando. Senhor, traz a cura, traz vida, traz libertação em todos os procedimentos que eu fazia. Então eu espero que eu continue, que eu perpetue essa atitude dentro da minha profissão e que eu possa abençoar as pessoas não só com o meu dom, mas também com a graça de Deus naquele lugar. Amém. Que lindo. Mas com relação à enfermagem, não sei se é assim, né? Você já pensa assim, eu quero trabalhar na área de pediatria. Tem essa questão? Tem. A enfermagem, graças a Deus, com o avanço, né, da história, ela conseguiu muitos feitos e muitas conquistas, né? E hoje a gente tem diversas áreas para atuar. Você pode atuar na área assistencial, que é dentro do hospital, então você pode se formar em UTI, que é CTI, você pode se formar em neonatologia, que é a parte dos nenéns, pediatria, você pode se formar na parte de instrumentação cirúrgica, né, tanto técnico como enfermeiro, pode se formar. Você pode explorar para a área administrativa, que é a gestão de RH,
Sim. Você pode explorar a área militar também. Aham. A área de enfermagem do trabalho, que trabalha em setores administrativos também. Então, assim, existem diversas áreas e uma área que é muito procurada é a área do concurso, né? Para você poder ter ali uma estabilidade. Muita gente percorre por concurso mesmo. Sim. Então, assim, legal, assim, deu uma visão bem grande. Agora, fala uma coisa pra gente terminar aqui. Como que é ser uma menina, uma jovem cristã dentro da faculdade? Você vê algum desafio? Como que é? Bom, desafio sempre tem. Eu acredito que se eu tivesse passado por uma faculdade federal, eu Sim. teria um desafio um pouco maior. Mas mesmo numa faculdade privada, eu tenho os meus desafios. Eu tenho professores que às vezes questionam a minha fé, que querem colocar ali uma ideologia Sim. que é diferente da minha. Eu queria até compartilhar aqui uma história que teve uma atividade complementar que eu participei, né, para poder ter hora. E aí, na hora, a professora falou uma coisa muito absurda que eu tive uma reação muito natural, muito espontânea. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí ela virou pra mim e falou, isso aí é o tabu Homofobia? da homofobia, me taxou de homofóbica no meio da sala com 60 alunos. E aí, se você não é um adolescente que procura estar firmado na palavra, que procura ter ali a sua fé todos os dias regada, você desestabiliza. Desestabiliza. Se eu não fosse uma jovem que estivesse procurando firmar minha fé em Cristo, eu teria destabilizado, eu teria ficado acuada. Então, assim, eu creio que não vai ser a última vez que vão tentar me atacar de novo. Então, eu digo pra você, adolescente, que você esteja firmado, porque mesmo você passando por uma federal, passando por uma privada, em qualquer lugar que você for, as pessoas vão procurar desestabilizar você, mas eu te encorajo a permanecer firme. Amém. Muito bom. Obrigada, Larissa. E estamos aqui com o nosso querido professor, querido mestre, amado por todos os adolescentes, professor de alguns adolescentes da nossa igreja. Amado pelos adultos também. E aí, professor, se apresente. Mas eu me apresentar? Por quê? Marcondes é o seu nome? Você quer que eu te apresente? Não vou me Eu sou o professor apresentar. Marcondes. Bem, eu sou Marcondes, sou professor de história, que o pessoal acha que é só decorar, mas não é decorar. Não é só decorar. O pessoal acha que é só pegar lá 20 questões e acha que está tudo resolvido. Não é. Não tem cálculo. Não tem cálculo. Mas eu me lembro. Foi o que me reprovou nas PSEX, foi história. História. Meu Deus! História é porque não teve o Marcondes na sua vida. Mas é interessante o seguinte, primeiro período da faculdade, para depois falar assim, o que eu já fiz, mas primeiro período da faculdade foi muito engraçado. Logo de cara, matéria, história antiga. Pô, já estou na terceira prova. Pô, mas eu entrei agora. Acabei, é tipo uma recuperação já. Aí eu fiquei assim, então até na faculdade pode acontecer de ficar numa recuperação, que é uma terceira prova, ou ficar... vai ter que fazer de novo. É porque eu achava assim, história é só decorar, tal, numa época. Aí eu percebi que a minha prova de história eram 2 questões. Aí era tipo um papel... Disserte. Hoje, o pessoal mais da antiga tem aquele papel ao máximo. Aí, Ninguém nem sabe. era de uma gráfica, né? Veiga, eu estudei na Veiga. Então, escrevia, virava, escrevia. Aí ia, depois continuava, virava, escrevia. Me dá mais uma folha. Aí continuava, escrevia. 2 perguntas para o professor falar. Faltou isso. Pelo amor de Deus. Virando, madrugada, lendo livro. Mas foi interessante. Como eu falei, sou professor de História, também dou aula de ensino religioso. Neste ano estou dando aula de ensino religioso, mas a minha formação é História. É História. Né? E você gosta? Gosto. Acho que História é fascinante. Eu gosto muito. Eu comecei a pensar em História, fazer faculdade de História, foi na Escola Bíblica Dominical. É porque eu gostava da Bíblia e tal, aí me colocaram... Aí eu entrei, tentei, já precisava trabalhar, aquela coisa toda. Tentei uma vaguinha no McDonald's, mas o McDonald's me recusou. Graças a Deus, né? Imagina se você tivesse ficado por lá. Aí né? teve uma tia que falou o seguinte, né? Não, faz um curso aqui da Fundação da Infância e Adolescência, da FIA. Aí eu fiz, o McDonald's me recusou. Mas Deus é tão bom, né, indizível, infinitamente mais, que eu fui parar no Ministério Público Estadual. E aí fiquei trabalhando lá
menor aprendiz, fui chutado, mas a procuradora, fica comigo. Aí depois falou, não, fica aqui, continua aqui, como carro em comissão. E saí de lá, em vez de, Marcondes, vai fazer faculdade de Direito. Não, aí eu quis fazer História. É interessante porque ele falou aqui de uma porta que foi fechada, né? O Diego também mencionou portas que foram fechadas, mas muitas vezes a gente acha que é o fim, né? E de fato é uma direção que Deus está nos dando para um futuro melhor, né? Sim, sim. E aí você também dá aula em cursinho? Sim, desde ano passado tenho dado aula em preparatório, principalmente pré-técnico e militar. Mas para a idade, nesse momento, na idade daquela pessoa que está no 9º ano. Então, quando nós pegamos assim, pré-técnico, né? Eu me formei na FATEC. A melhor FATEC é de Marechal Hermes. É mesmo? Discordo, Qual? Santa Cruz. Tá? Eu sou formado no Oscar Tenório, no início da FATEC. 2 contra 1. Início da FATEC. Santa Cruz, galera. Santa Cruz. Tá? Mas a FATEC... Diego do Mamar. Tudo aqui. Marechal. Alguém do FRJ aqui para brigar o FRJ? Mas temos aí, são... Os cursos técnicos é interessante fazer, porque até a área militar pode depois fazer pegando o técnico e tentar fazer um curso da aeronáutica, IAGS e tal, sargento, e ir direto para essa área técnica. Fala para mim, quais são as escolas, as grandes escolas? Você falou da FATEC, você mencionou algumas, né? Pedro II, Cefet, quais são as escolas? Quando nós pensamos em escolas nível estadual, FATEC, tá? Mas se eu colocar no ranking, eu vou colocar as federais. Tá. As federais são as melhores, a estrutura é melhor, né? Então, um Cefet, temos aqui um Cefet, né? Diego, Itaguaí. Mecânica, né? Técnico em mecânica aqui pertinho, Itaguaí. Nova, uma escola nova. Sim, então é um bom curso. Mas o campo central do Cefet é lá em São Cristóvão. Eles falam que é Maracanã. Mas eu acho que aquilo ali é tudo uma mistura. Coloca um pezinho, está em São Cristóvão, mas tudo bem. Aí temos lá, né, Cefet, o Pedro II, o campus mais próximo, Realengo. Tá, em frente ali ao batalhão que eu me alistei, eles me recusaram. Chorei. Chorou. Não foi exército, aqui é Marinha. A Marinha não tentei, não. Eu não sei nadar. Sério, eu não sei nadar. Mas tem isso? Quem se alista pra Marinha tem que saber nadar? Tem que saber nadar. Ixi, também estaria fora. Mas aí vem uma pergunta. E o cara que é da aeronáutica, ele tem que saber voar? Aeronave. Não, eu entendo, mas... o pessoal acha que... Tá, tudo bem, eu não sei nadar. Tá. Aí tem o Pedro II, né, um bom colégio, tem alguns técnicos de administração, tem área até de instrumentos, né, musicais. Mas se a pessoa pensar assim, não quero fazer técnico, quero fazer somente o ensino médio, só faz o ensino médio. Um colégio que eu acho também interessante é da Universidade Rural, é o Setur. Tá? Tem uns cursos técnicos lá, mas são cursos que às vezes não é muito atrativo, né? Meio ambiente, né? Aí o pessoal não gosta muito, mas o ensino médio é muito bom. É muito Você excelente. Compartilhou comigo também o SESI? Oi? É SESI? Tem tem o SESI, né? O SESI, antigamente, antes da pandemia, vinham alunos de tudo que é canto do Brasil, e se hospedavam até, dormiam lá no SESI, mas aí acabou, né? Essa questão da hospedagem. Mas é um bom curso. Eu tenho um ex-aluno no preparatório que ele passou em 5 colégios, ele escolheu o SESI. Ele está sendo um destaque nesse ano. A Fundação Getúlio Vargas convidou ele para ele fazer um curso na área contábil lá. Então, de graça, 0,800. Então, o SESI também é um excelente. Então, temos aí um Setur, que é enciclopédica, bom, federal, um Pedro II, federal, o Cefet. Cefet tem enfermagem em Nova Iguaçu, legal também. Temos aí a FATEC. A FATEC atualmente é só português e matemática. A minha época era diferente. Não, a prova. Português e matemática. E redação, né? Era sinistro. Não, mas tem redação também, não tem? Português, matemática e redação, não é isso? Porque atualmente, português e matemática. Não tem redação? Não. Pedro II...
O Pedro II, ele tem português, matemática e tem redação. E cada... Acho que quando eu fui uma coisa que tinha redação. o pessoal tem que prestar atenção no seguinte, faça para tudo. Aí podemos ver que... Bom, eu podia falar com o pastor, Instituto Atos, né? Sabe por quê? É porque o segundo semestre... segundo semestre começam as provas. É bom você falar sobre isso. Mais ou menos em que época que eles precisam ficar ligados, fazer inscrição? Sim, segundo semestre já começam as provas. Então tem que se preparar. Mas quando? Em um ano? Não. Antes. Porque eu penso da seguinte forma, como professor. Ele tem que ser um bom aluno no 6º, no 7º, no 8º, no 9º. Por qual motivo? Quando chegar no 9º, ele vai revisar. Ele não vai aprender do zero, ele vai revisar. Então, estude bem 6º, 7º, 8º e 9º. Estando bem, 9º ano revisa. Por quê? As provas já entram no segundo semestre. Provas que quando nós colocamos técnicos para entrar nessas escolas técnicas, né? A área militar estuda mais um pouquinho antes ainda, porque colégio naval é em maio a prova normalmente. EPICAR é em agosto. EPICAR tem interessante que nesse concurso EPICAR eles colocaram 130 vagas e ambos os sexos. O colégio militar que fica lá na Tijuca, a quantidade de vagas é pequena, 6 vagas. Então, porque eles incentivam a entrar lá no 6º ano. Então, para entrar no primeiro ano de ensino médio, 6 vagas. O Colégio Naval agora está aceitando também as mulheres. Então, é interessante. Nisso, nível 9º ano, né? Porque EPICAR faz o ensino médio lá. Eu estou no primeiro ano, posso voltar? Volta. Você vai ter que voltar. Tá? Eu fiz isso, eu voltei um ano na FATEC. Eu tentei Cefet, apanhei na prova do Cefet, aí no ano seguinte eu fiz a prova... mas a minha prova do Cefet... Na minha época? Na minha época, há muitos anos Há atrás... muito tempo? Há muito tempo atrás, eram 2 fases. Fazia tudo, português, matemática, todas... E tinha a segunda fase. A segunda fase era a redação e uma prova discursiva de matemática. Eu também peguei, eu só não passei para discursiva. Aí, olha só. História, discursivo de matemática. Eu lá sei o que é. Essas coisas que lá aprende lá em engenharia, lá, não sei o que, é física. Não, é física, não é matemática, cálculo. Eu não entendo nada disso. Marcondes, eu tenho uma pergunta. Uma coisa muito interessante que você falou é que esse top, acho que foi um top 5 que você fez aí, de melhores escolas federais e estaduais técnicas. Sim. E você falou que mesmo que a pessoa não queira fazer um técnico, é interessante fazer o ensino médio. E quando eu estava na faculdade, eu vi que os melhores alunos que se destacavam desde o primeiro período eram pessoas que vieram da escola federal do ensino médio. Então é interessante falar. O ensino médio federal e estadual, ele prepara para a faculdade firmemente, né? O ensino é diferente lá. Sim, e é uma coisa que tem que prestar atenção, é o seguinte, hoje nós temos, pessoal, você faz o ensino médio integrado ao técnico. Sim. Tá? É integrado. Então, você se prepara para a faculdade. Prepara. Na minha época, não. Eu fiz na FATEC, não sei se na época também do Diego, na época da FATEC, eu cortaram tudo. Não tinha história, não tinha geografia, não tinha nada. Né? Por qual motivo? Nós chegamos e comentamos, coordenador, por quê? Estávamos preparando vocês para técnico, não para entrar na faculdade. Hoje não, prepara para a faculdade. Então, eu vejo que esses colégios federais, uma grande ênfase, né? Uma estrutura boa. Às vezes acontece greve? Acontece, é normal, acontece. Mas o ensino é forte. Então, a tendência é conseguir, mas também tendo foco. Porque o ensino médio, quando até o 9º ano, o pessoal fica assim, numa bolha, tal... No ensino médio muda muita coisa. Sim. E... Pode falar. Não, só uma coisa interessante que tu falou das carreiras militares aí, para quem é adolescente já fica ligado, no caso da EPICAR, Colégio Naval, SpaceX. Na época, quando eu era adolescente, eu pensava que só tinha fuzileiro e aprendiz marinheiro. Já estava numa idade já avançada, já não podia mais fazer provas para EPICAR e para a SpaceX porque passou o tempo, entendeu? Não tinha alguém para me informar na época, então eu deixei essa oportunidade passar. Fuzileiro e aprendiz, e até a tendência é estudar, porque houve uma época que
era ensino fundamental. Hoje ninguém fica no ensino fundamental. Hoje tem que estudar. É ensino médio e faculdade. Não pode parar. Então, eu vou parar no ensino médio. Não, continua. Eu vou parar na faculdade. Continua. Aí vai vivendo, estudando, até Jesus voltar. Você deu aí já algumas dicas importantes para quem está aí terminando, né, o ensino fundamental e quer entrar na escola técnica. E para quem já está no ensino médio, tem alguma consideração para fazer? 1000 na redação. Do SISU. SISU, a questão do do SISU Enem. Não, do Enem. 1000 na redação. Porque a redação, ela muda tudo. E para uma pessoa fazer uma boa redação, quais hábitos que ela precisa nutrir diariamente? Leitura. Você tem que escrever bem? Tem que escrever bem, mas quanto mais esse hábito da leitura, ou não pode chegar assim, vou pegar o WhatsApp, por quê? Aí vou colocar PQ. E aí eu falo... Você, VC. Não, é porque é vício, se torna vício, é viciante. Coisas que eu não entendo. Eles Manda um alô pra Sofia, minha filha. Porque isso se torna um vício. Então, tem que ter um hábito. E eu falo o seguinte para os alunos. Quando eu cheguei a dar aula para o ensino médio no tempo, esse ano, 2 anos para cá, somente fundamental 2, anos finais, do 6º ao 9º ano. Sim. E preparatório. Mas eu falo para os alunos o seguinte, quando a quantidade de redações que você faz no dia a dia, você vai acertar o tema. Porque o tema vai gerar meio ambiente, vai gerar questão de segurança, qualidade de vida, por aí vai. Então você tem que conhecer os assuntos. Então, sempre estou fazendo redação. Vou montando, faço uma, apresento o professor, ele corrige, ele vai falando tal. E são estilos, né? E são estilos diferentes também. O Enem, a prova do Enem é uma prova cansativa. Sim. Ela é cansativa. São 180 questões? Eu, na época, eu não tinha o Enem, né? A minha época eram os vestibulares normais. Mas é uma prova cansativa. 2 dias, cansativa demais. E tem que fazer o quê? Trabalhar a questão da mente. Calma. Fica calmo, fica tranquilo, porque é uma prova cansativa, é uma prova interpretativa, diferente da UERJ. A prova da UERJ já é um outro esquema. Ela é maravilhosa. Entendeu? Ela é papum, entendeu? Objetiva. Ela não tem o objetivo de cansar você. Ela quer saber se você sabe. Porque você faz o primeiro exame de qualificação ou faz o segundo, né? Você tem uma pontuação, né? Um conceito, aí faz para a sua específica. E na específica, fica mais fácil. Né? É a área que você já tem mais domínio. Você vai ter um domínio. Em tese, vai ter domínio. Né? Em tese vai ter domínio. Mas fica mais fácil. E aí é tentar, é estudar. A pessoa, eu conheço gente que entra na faculdade e ele muda. Então, mais ainda um adolescente que está com seus 14 anos, eu não sei o que ele vai fazer. Faz para tudo que é canto. Faz. Conversa com o papai e com a mamãe, agora vamos decidir. Vamos lá. Aonde, tal. Mas faz para tudo que é canto. Porque eu fiz técnico em administração, sou professor de história. Mas o técnico em administração me ajudou muito na minha vida. Aí, eu cheguei a fazer uma espécie de pós-médio. Eu fiz guia de turismo. Guia de turismo é uma coisa que me ajuda também. E aí eu fiz uma outra faculdade de gestão de turismo. Gestão, eu aprendo algumas matérias que me ajudam no dia a dia também. Então, nada é jogado no lixo. Tudo, o conhecimento é acrescentar cada dia mais o conhecimento. Sim, show. Tio Marcondes aí para vocês. Então, para a gente encerrar, eu queria saber só as considerações finais mesmo. Qual o conselho? Eu sei que a Larissa já falou um pouco, já deu bastante conselho, Marcondes também. E, Diego, qual o conselho aí que você dá para a galera que ainda vai passar por toda essa fase aí que você já passou, de entrar na faculdade, de escolher uma carreira, né? Aproveitar as oportunidades, né? Tipo assim, eu aproveitei a oportunidade de estudar na escola técnica, aproveitei a oportunidade de fazer um estágio, eu podia recusar, aproveitei a oportunidade de fazer um concurso, fiz o concurso e passei. Então as oportunidades elas aparecem e com dedicação, esforço e foco você consegue. Ananda?
Eu penso assim, que Deus é o maior interessado no nosso sucesso. Ele quer que nós, cristãos, os adolescentes que caminham com o Senhor, estejam em lugares de influência. Porque para a gente falar do evangelho, e não é necessariamente pregar, não estou falando de você ser pastor, de você ser um missionário evangelista, para sermos cristãos, nós precisamos e devemos estar em lugares de influência. Lugares de influência são conquistados com mais facilidade em lugares, os melhores lugares. Então, sonhe a melhor faculdade, sonhe a melhor empresa, sonhe a melhor escola, porque ali você vai ter uma possibilidade de expandir o reino de Deus para muito mais pessoas. E se Deus é o maior interessado no seu avanço, cara, conta com Deus. Então não usa como desculpa a sua situação familiar ou a sua limitação de conhecimento. Existem pré-vestibulares sociais. Sempre tem um professor, sempre tem um amigo que ele pode te dar uma ajuda. Caminho das Pedras. Existem sites para você fazer questões. Eu não posso fazer. Não use desculpas. Se você deseja, então deseje de verdade. Lute, conquiste. Vai ser possível. Só não usa como desculpa, porque a gente se menospreza, a gente ouve pessoas que não conquistaram as coisas dizendo que a gente não vai conseguir e a gente escuta elas. Mas tem muito mais pessoas falando que a gente vai conseguir. Se você ler a Bíblia, você vai ter esses incentivos. Às vezes a família não nos incentiva, mas às vezes a nossa família vem de uma situação onde ninguém esteve nesse lugar. Por que não podemos ser nós as pessoas que vamos desbravar um novo horizonte e mudar a história da nossa família, mudar a história da nossa geração? É importante não se vitimizar, né? Não se vitimize, corra atrás, é possível. E eu não sei. Ora o Espírito Santo, ele abre a mente. Eu tenho inúmeros testemunhos de estudando cálculo, Deus abriu a minha mente. Quem nunca? Então, assim, coloca o Senhor nessa situação. Confia em Deus e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Show, amém. Larissa? Eu tava aqui pensando, eu concordo muito com o que o Diego e a Ananda disseram, mas uma coisa que me ajudou na hora de escolher a minha carreira foi a questão de glorificar o nome do Senhor com isso. Né? A Bíblia diz que tudo que a gente fizer tem que fazer para a glória do Senhor. E eu me encontrei no meio ali do vestibular, né? E eu estava ali tentando decidir qual área da saúde que eu ia atuar, e eu queria muito atuar na medicina. Uhum. E aí eu comecei a estudar, mas eu via que aquilo não era para glorificar o Senhor, mas sim para poder massagear o meu ego. Porque eu queria ser aplaudido, eu queria ter a melhor conta bancária, que eu queria ter essa ganância satisfeita. Mas o Senhor é bondoso, né? E ele me mostrou diversas vezes no caminho, ou até mesmo na palavra, que a minha maior motivação para poder prosseguir numa carreira seria para glorificar o nome dele, para poder servir as pessoas. Eu acredito que o nosso propósito é esse: amar o Senhor e conhecer seus mandamentos, e também servir aos outros. E eu vi na minha profissão a forma como servir. Tanto que enfermagem é isso, enfermagem é serviço, né? A medicina, ela cuidaria da doença, mas quem cuida do doente é o enfermeiro. Uhum. Então, no contato direto, ali eu posso manifestar a glória do Senhor, eu posso falar com as pessoas, e não só a gente edifica, mas a gente também sai muitas vezes edificado. Show, Larissa. Débora, dê as suas considerações finais. Focando no que vocês dois falaram também, né, sobre, às vezes, o exemplo que a gente tem em casa, né, sobre as pessoas que a gente vai escutar. Eu entendo que cada um tem um contexto familiar muito diferente um do outro, né? Sim. Às vezes nós temos pais que não vão estar focados no mesmo caminho que a gente está querendo seguir. E aquilo ali pode ser duro, né? Pode ser difícil de enfrentar. Às vezes você tem um sonho e seu pai não quer, sua mãe não quer te permitir viver aquilo dali. Uhum. Porém, uma coisa que eu converso muito com o Pedro é que se todas as portas que eu queria que estivessem abertas pra mim, estivessem abertas no momento que eu queria, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Uhum. Então, assim, acaba que muito não que eu ouvi do meu pai, que eu ouvi da minha mãe pra muita coisa que eu quis fazer, me levou pro caminho de onde eu tô, sabe? Então, assim, eu acredito que a maior parte dos pais, eles fazem as coisas, eles cometem os erros deles baseados muito no que eles viveram, né? Eles tentam fazer o melhor pra gente. Bem intencionado. Exatamente, né? Porque, assim, é uma coisa que eu converso realmente muito com o Pedro. Tem muita coisa no meu pai que eu gostaria que fosse muito diferente. Uhum. Só que eu tento demais entender o contexto de onde ele veio.
E eu sei que ele tenta, no mínimo, me entregar o melhor do que ele teve, sabe? Então, assim, e acaba que muita coisa hoje eu penso, tipo assim, caramba, o pai tava realmente certo. E no momento eu fiquei com muita raiva de ter escutado muita coisa. E eu achava que ele tava completamente errado. E hoje eu consigo dar valor a muitas coisas que ele me falou. Tanto ele quanto a minha mãe. Então é muito de escutar também, né? Tipo assim, tentar gerar essa conversa sincera com os pais. Às vezes os pais não estão prontos. São pais que às vezes não tiveram contato com pais que eram realmente pais. Então, como adolescentes cristãos que têm essa referência de pai em Cristo, né, em Deus, a gente talvez possa levar esse exemplo para eles. Sim. Né? E viver esse contexto familiar da melhor maneira possível, tendo um lar cristão, sendo referência dentro de casa. E realmente escutando o que os pais têm a dizer, porque às vezes eles falam de uma maneira que a gente não entende. A gente só entende como ataque. Se a gente tentar desbravar aquela mente deles ali e entender o que tá por trás, aí a gente vai perceber que tem todo um caminho que eles querem que a gente siga pro nosso bem. E não só pro que eles querem, que a gente acha que eles estão tentando planejar a nossa vida. Legal, muito bom. Então, minhas considerações finais é que você, jovem, adolescente, seja o melhor naquilo que você está fazendo. Não faça suas escolhas baseadas em seus pais, só para agradá-los, mas faça para que você seja feliz naquilo que você está fazendo. E quando eu digo felicidade, eu estou dizendo sobre a origem da palavra, né? Que a felicidade ela vem de produtividade. Seja produtivo naquilo que você escolheu para fazer. Seja produtivo para o Senhor no local que Ele te plantar. Observe aquilo que está ao seu redor, o que está acontecendo e aonde o Senhor quer que você esteja. Entendeu? As minhas considerações finais é o seguinte, o famoso versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É o momento do adolescente fazer escolhas. Sim, é fato, mas essas escolhas devem ser pautadas na vontade de Deus. Então é necessária essa busca constante. Uma busca, participar da escola bíblica dominical, participar da célula, estar integrado na igreja, né? Tendo dificuldade, conversar com os líderes da célula, né? E é uma coisa necessária, porque no momento de decisão bate o desespero, é fato. Bate o desespero. É algo normal em concurso, escolher profissão, isso é normal, ficar nervoso, ficar com medo. E muitas vezes, assim, eu acho que a certeza absoluta a gente não tem, né? A gente... A maioria aqui falou que foi escolhida. A maioria aqui falou que foi escolhido pela profissão, né? Sim. Então a gente não, muitas das vezes a gente não escolhe, mas o Senhor planta a gente ali naquele lugar. E Ele vai direcionando, vai abrindo o caminho. E por isso que é necessário. Busque o reino de Deus, que Deus estará mostrando o caminho todo. Com intimidade, isso aí. Gente, que time foi esse, hein? Isso foi uma mentoria, meu Deus do céu, o que é isso? Em nenhum outro lugar você vai achar, só aqui na Time 29. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Mais uma vez, eu só reforço o que o Marcondes disse. Se você tá meio perdido, quer conversar com alguém, procure um de nós, né? E tantos outros na nossa igreja, tantos outros profissionais que poderiam estar aqui, que gostaríamos que estivesse aqui, né? E que você pode procurar, você pode pedir direção, um conselho, e a gente vai estar aqui pronto para te atender. Beleza? Até a próxima. Te aguardo.